Sérgio Souza, senador, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer falar com você. Aqui em Brasília, um tempo claro, ensolarado, seco e, pelo que você me disse aí, com uma garoazinha leve e o tempo bem característico de inverno aí no Paraná. Agora, quando a gente fala do clima, uma das preocupações é claro que é com a saúde. A gente se preocupa principalmente com essa questão da agricultura, porque o que fomenta a economia aqui do Paraná é a agricultura, então as intempéries é sempre uma preocupação, né, senador? Sabe, Berimbau, esta tem sido uma das preocupações minha aqui no cotidiano no Congresso Nacional. Tanto na elaboração do Código Florestal, que nós vamos amanhã votar na comissão mista da MP, da medida provisória 571, que é onde a presidente Dilma mandou as alterações para nós do Congresso Nacional. Amanhã nós vamos votar, eu sou membro titular dessa comissão e estarei lá presente defendendo os interesses do agricultor do Paraná e do Brasil. Mas o seguinte, você não faz agricultura somente com preços agrícolas ou cuidando das sementes. Você também tem que cuidar da produtividade, né? Você tem algo que tem me preocupado muito nesses últimos tempos e a oportunidade de ser senador da República nos dá esta oportunidade de propor e de sugerir ao Congresso Nacional leis que possam atender ou vir ao anseio diretamente do nosso produtor rural. Porque veja você, nós temos os nossos problemas de intempéries climáticos. Nós sabemos que a região sul, a região sudeste, ela não tem chuvas em estações definidas como tem na região centro-oeste e na região norte, aonde 6 meses do ano chove. Mais de 6 meses do ano quase que não chove, né? No sul nós sabemos deste problema dos intempéries climáticos que geram as secas ou as chuvas demais. Mas principalmente a seca. O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos últimos 2 anos, teve um prejuízo de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Você veja, é igual a 1000 megacenas acumuladas, levados pela seca, esse prejuízo todo. E se nós colocarmos este prejuízo na cadeia, quer dizer o seguinte, o quanto de emprego deixou de girar na transformação, por exemplo, se você pega a soja, no esmagamento, trazer para o subproduto a margarina, o óleo que vai para a prateleira do supermercado, o frete, na cadeia tudo isso, gerando impostos e assim por diante, foram quase 50 bilhões o prejuízo nos 2 anos. E nós que somos paranaenses, nós sabemos que o nosso estado, por exemplo, é cortado por centenas de bacias. Aí em Borrasópolis, em Faxinal, lá no Arapuã, em Ivaiporã, nós temos dezenas e dezenas de rios nessas microbacias e somos cortados por um grande rio aí que atravessa o Vale do Ivaí, que é o Rio Ivaí. O Paraná é cortado por 5 grandes rios, que é o rio lá embaixo, na divisa com Santa Catarina, saindo de Curitiba, que é o Iguaçu. Depois tem, na região central do Paraná, 3 rios, que é o Tibagi, o Piquiri e o Ivaí. E depois, lá na divisa com São Paulo, desce o Paranapanema e depois encontra com o Paranazão. E além dos pequenos rios, como o Rio Alonso, como o Rio do Peixe, o Rio da Bulha, o Rio Corumbataí, rios menores. Então você veja só, como é inadmissível nós termos um estado desse e ver a plantação morrendo de sede. Então, eu estou aqui no Senado Federal hoje relatando um projeto que é o Plano Nacional de Irrigação. Nós vamos criar para o Brasil o Plano Nacional de Irrigação para que, num incentivo ao produtor rural, ele possa ter na sua propriedade a irrigação. Só com isso nós vamos aumentar a produtividade numa boa escala no Paraná, no Sul, nas regiões que mais precisam, e mais do que isso, né? Nós vamos trazer uma estabilidade na produção. Não vai haver aquela quebra na época de seca. Então, ser senador da República, Berimbau, é uma oportunidade de trabalhar para o agricultor de Borrasópolis, de Faxinal, de Cruz Maltina, do Vale do Ivaí inteiro, porque eu posso aqui no Senado Federal ser relator, propor medidas que vão impactar diretamente e positivamente para o cidadão. E a agricultura tem sido as minhas bandeiras aqui no Senado Federal. Hoje eu sou o coordenador político do Senado Federal da Frente Parlamentar Agropecuária,
que é uma frente muito forte que defende a agricultura no Brasil, participo de comissões importantes e não poderia ser diferente. Sou membro titular da Comissão de Agricultura, porque lá eu sei que eu posso defender os interesses diretamente do meu Estado. Senador, eu sei que tem outros assuntos que o senador também tem debatido aí no Congresso Nacional. Um deles e que eu sei que gera bastante polêmica, que a gente fica na expectativa, é o Código Penal, né? A gente tem a maioridade, tem essa questão de aumentar penas, diminuir penas. Como é que está o Código Penal hoje aí no Congresso Nacional? Olha, foi entregue a nós, senadores, a questão de uns 30 dias, um anteprojeto, elaborado por uma comissão de juristas, que era coordenado pelo ministro do STJ, o Gilson Dipp, e agora nós, dos senadores, estamos debatendo. O presidente José Sarney formou uma comissão especial, aí com um pouco mais de uma dezena de senadores, para cuidar desse código. Isso estou eu lá, como membro desta comissão. Eu que conheço do direito, sou advogado, tenho prática do direito, estou lá nessa comissão para nós reescrevermos o Código Penal brasileiro. Temos um prazo para apresentação de emendas até a semana que vem, e a partir daí passaremos a debater todas as emendas e também artigo por artigo do Código. Temos um prazo aí de pouco mais de 60 dias para concluir esses trabalhos. Mas dentro do Código Penal brasileiro, o Berimbau, que é um código que está antigo, porque ele é um código de 1942, você veja, este código, ele fez agora, este ano, 70 anos. Ele é do ano do nascimento do meu pai. Não que as leis não houveram nesse meio tempo, elas não sofreram algumas alterações, mas a maioria não. Então é o seguinte, para que serve um Código Penal? O Código Penal, ele serve para regular o convívio do cidadão em sociedade, ou ele regra a nossa vida em sociedade, inclusive envolvendo aí a questão patrimonial, né? Quando você tem aí a burla do seu patrimônio, através do assalto, do roubo, e também regra os crimes e as penas para essa conduta em sociedade. Então, o fato de eu estar aqui hoje no Senado Federal me dá esta oportunidade de escrever ou de ajudar a escrever o novo Código Penal brasileiro. E tem alguns assuntos que eu tenho me preocupado muito. Um deles, eu sei que não é no Código Penal diretamente que nós vamos tratar, mas é dentro dessa linha, é a questão de nós perdermos um pouco essa sensação de impunibilidade do menor. Não o menor da infração pequena, não o menor da primeira infração, mas o menor que tem cometido reiteradas infrações e crimes graves. Às vezes o latrocínio, o homicídio, o estupro, crimes que afrontam diretamente a vida do cidadão. E às vezes este menor é utilizado por quadrilhas, por organizações criminosas, para o cometimento destes crimes, como por exemplo o tráfico de drogas, ou utiliza da droga para o cometimento do crime. Então, eu tenho me dedicado muito sobre esse tema, inclusive apresentei um projeto que levou o número de 190, que é uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que nós possamos dizer à sociedade brasileira de que nós vivemos num país justo e que não admitimos qualquer disparidade. E que se um menor que vem cometendo reiterados crimes graves, ele deve ser sim punido pelo Código Penal brasileiro e não somente pelo ECA, e aí nós teríamos uma sensação de punibilidade muito maior. Lógico que nós temos que deixar o menor até completar a maioridade no estabelecimento adequado e depois sim ele vai para o estabelecimento prisional comum. Mas nós temos que, mais do que isso, nós precisamos melhorar os estabelecimentos prisionais no Brasil para que eles possam realmente ressocializar o cidadão. Eu tenho defendido de que o preso, ele tem que devolver à sociedade brasileira aquilo que ele custa para a sociedade. Ou seja, nós não temos que ficar pagando para neguinho ficar preso, não. Nós não temos que ficar tratando de ninguém, não. Ele tem que trabalhar. Nós temos que criar um sistema em que ele pague a estadia que o povo brasileiro está pagando para ele lá. E que sinta
na pele o que é ficar preso. Porque tem que sofrer mesmo. Porque se não tiver uma sensação de sofrimento, o cara não tem medo de cometer os crimes. Ele acha que aquilo lá é um spa, é um lazer. Não, não é para ser não. Pena é para ser rigorosa e o cidadão tem que sentir isso. Então, ser senador da República e estar neste momento dentro desta comissão que vai refazer o Código Penal brasileiro é realmente uma grande oportunidade e espero, com a graça de Deus, que ele me ilumine para que eu possa sugerir as alterações e a nova redação dentro da realidade do que é o Brasil hoje. Senador, eu queria parabenizar pelo trabalho que realiza, representando aqui o estado do Paraná, mas principalmente por representar a nossa região, né? A região norte, a região Vale do Ivaí. Um assunto como esse é muito importante, daria para a gente aprofundar aqui, ficar horas aqui só comentando sobre o Código Penal. Mas é importante saber que nós temos no Congresso Nacional pessoas que pensam como nós aqui da região, que querem mais segurança, que querem, pessoas que querem leis mais diferentes, mais rigorosas. Então a gente sabe que o tema está sendo debatido e que com certeza nós teremos aí um final feliz em relação ao Código Penal. Muito Senador, bom, tiver mais alguma observação, fica à disposição. Não, eu gostaria, só para encerrar, porque veja só, a função de um parlamentar, Berimbau, não é só ficar cuidando das emendas para os municípios. Eu acho que isso também é importante. E eu tenho, inclusive, cuidado aí no Vale do Ivaí, se não todos, quase todos os municípios receberam algum tipo de recurso encaminhado pelo senador Sérgio Souza. Alguns já empenharam, outros ainda não empenharam porque nós não conseguimos empenhar todos os recursos antes da eleição, não empenharam porque, de repente, o projeto não estava 100% aprovado no Ministério no começo do ano, porque foi uma correria que todos os municípios do Brasil encaminharam seus projetos para os ministérios, né? Eu só quero esclarecer um deles, que essa semana eu vi aí, circulou num blog uma informação que eu não concordo, não é correta, que é ali em Faxinal. Eu coloquei recursos para Faxinal de emendas parlamentares de R$600 mil, 100 mil para a saúde, essa já está disponível para empenhar, só não empenhou porque o Ministério da Saúde está em greve, então deve empenhar nos próximos dias, e mais R$500 mil para o turismo. E só não foi empenhado porque o projeto ele não estava 100% aprovado quando começou o período eleitoral. Depois ele já foi concluído, e assim que reabrir agora os empenhos, logo após o período eleitoral, nós vamos mandar empenhar, porque Faxinal merece esses recursos, como todos os municípios do Vale do Ivaí. Lá em Vaiporã eu coloquei recursos importantes, boa parte, mais de 500 mil já foram empenhados. Lá em Araponha eu coloquei em São João, em São Pedro, em Lunardelli, aí em Borrasópolis, Berimbau, você estava junto comigo quando nós anunciamos, em Caloré, em Marumbi, em Novo Itacolomi, em quase todos os municípios, se não em todos os municípios do Vale do Ivaí, nós temos colocado recursos de emendas aqui, de minha autoria, para nós levarmos também, não só a defesa da agricultura, do cidadão, na elaboração de leis e tudo mais, mas também levar um pouco dos recursos do governo federal aí diretamente à população de todo o Vale do Ivaí. E eu que sou um senador da base do governo, né? Eu tenho uma linha direta com o Palácio do Planalto, uma linha direta com vários ministérios, e aqui o meu gabinete, eu atendo no meu gabinete, Berimbau, até convido você a vir me visitar um dia desses, mas atendo dezenas de pessoas todos os dias, muitos são prefeitos e muitos são aí do Vale do Ivaí. É um prazer ser senador do Paraná, é um prazer falar com vocês, cidadãos aí do Vale do Ivaí, é muito bom falar na Rádio Nova Era, que é uma rádio de uma audiência ímpar aí na região, Berimbau. Um abraço a você e um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nova Era. Obrigado, senador, e até a próxima terça-feira ou a qualquer momento a gente aciona aí o senador para debater algum tema importante aqui para a região. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos.